Olá, estudantes do 7º ano, espero encontrá-los bem, principalmente com saúde. Hoje vamos dar início à nossa aula 15 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Pamela. Vou solicitar a vocês que já peguem os seus materiais, que serão caderno, folhas para anotação, caneta, lápis, borracha, apontador e o dicionário se você tiver. Dou um tempinho então para que vocês possam organizar o seu local de estudo. Material organizado? Então agora eu vou pedir a vocês que anotem o número da aula de hoje e a data. Material organizado, data anotada, então vamos iniciar a aula de hoje com uma breve revisão do que nós vimos na aula passada. Vocês lembram que na aula passada nós trabalhamos com um texto que nos trazia informações sobre o perfil de consumo dos jovens brasileiros e de como essa movimentação de compras influenciava inclusive o consumo dos pais e até mesmo a movimentação da própria economia e do produto interno bruto do Brasil. Nós fizemos na sequência uma sintetização, isto é, um resumo de cada ideia dos 5 parágrafos que estavam lá constando no texto. Na sequência, nós fizemos algumas atividades, dentre elas, uma das principais foi relacionar as informações que nós tínhamos dentro do texto, como, por exemplo, os números que equivaliam ao produto interno bruto, a algumas projeções, como nós vimos ali do próprio IBGE, e também sobre o valor estimado das compras do público jovem. Nós percebemos que esse mercado tem um potencial muito grande, porque o jovem consome bastante. E nisso, uma das nossas principais questões que apareceram na aula passada foi o consumo, não é mesmo? O consumo de bens materiais e o consumo de próprios recursos naturais, tudo bem? No final da aula, nós ficamos então com uma questão para refletir, que era para refletir um pouco mais. Na sua opinião, existe alguma relação entre o texto aumento do consumo e influência dos jovens e a frase avalie os impactos do seu consumo? Justifique sua resposta. E essa questão ficou para vocês como tarefa de casa. Hoje, então, no início da nossa aula, nós vamos retomar o que vocês pensaram. Vamos iniciar a aula de hoje, então? Voltando à nossa questão da aula 14. Pensaram sobre a relação dessas duas perguntas? Muito bem, pessoal. Coloquei para vocês aqui uma opinião minha a respeito desse texto que nós estudamos. Vamos ler um pouco? Pode ser que não seja a mesma opinião de vocês, mas essa é uma possibilidade de resposta. Vamos lá? Vou reler para vocês. Na sua opinião, existe alguma relação entre o texto aumento do consumo e influência dos jovens e a frase avalie os impactos do seu consumo? Justifique a sua resposta. Existe. Então, a primeira afirmação é que existe sim uma relação entre essas duas afirmações. Quanto maior o consumismo, ou seja, o ato de comprar objetos, alimentos, etc., maior o gasto financeiro, energético e de bens naturais, pois tudo o que é produzido impacta em maior ou em menor grau
o meio ambiente. Percebam então que nessa resposta já apareceram duas palavras principais que irão aparecer na aula de hoje também, que é o consumismo e o meio ambiente. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouco melhor sobre essa relação. Uma dica para vocês que são os estudantes do 7º ano é que acompanhem as aulas do projeto Mãos na Massa, especialmente dos componentes de Geografia e Ciências, que irão abordar ao longo das aulas e quanto de recurso natural é gasto na produção do vestuário, por exemplo, além de apresentarem ações sustentáveis de consumo e de produção ou de aproveitamento de materiais e vestuário. Então vamos pensar, pessoal, o que é o consumo? Qual é a diferença entre consumo e consumismo? Perceberam que nós utilizamos essas duas palavras nas aulas até aqui? E qual a relação entre consumo, sociedade, comportamento e meio ambiente? É importante pensarmos sobre essas questões para conseguirmos acompanhar o conteúdo de hoje. E mais importante ainda é diferenciar essas duas palavras, consumo e consumismo. Será que elas significam a mesma coisa? Dou então um tempinho para que vocês possam pensar e, se desejarem, procurar no dicionário sobre o significado dessas duas palavras. Então, estudantes, pensaram um pouco sobre essas palavras? Conseguiram, de repente, procurar no dicionário ou fazer uma pesquisa rápida sobre o que significa consumo e consumismo? Chegaram a uma conclusão que elas representam significados diferentes e ações diferentes? Vamos analisar então e fazer essa diferenciação agora juntos. Nós vamos utilizar então o verbete de dicionário, que nada mais é que aquela partezinha do dicionário em que há uma explicação sobre as palavras, traduzindo para vocês. Vamos lá então. O que significa consumo? Vamos fazer a leitura? Consumo, ação ou resultado de consumir, gasto. Quantidade que se utiliza ou se consome de algo, quantidade consumida. Gasto, por exemplo, consumo de combustível. E aquilo que se gasta ou quanto se gasta, despesa, gasto. Por exemplo, o consumo no passeio ficou dentro do esperado. Bem, essa é a definição para consumo. E a definição de consumismo? Vamos ver? Consumismo. 1. Hábito, desejo compulsivo, individual ou tendência social de consumir, de adquirir bens de consumo ou muito além das necessidades práticas efetivas. 2. Uma definição mais voltada para economia e sociedade, que é aquela abreviatura em verde ali. Sistema econômico social baseado em ou caracterizado por produção e aquisição maciças de bens de consumo. E significado 3, mais voltado para a economia, por isso traz a palavra abreviada e na cor verde, é uma teoria segundo a qual o aumento do consumo é favorável à economia. Então, pessoal, podemos perceber que as duas palavras são sim definitivamente diferentes e que consumismo denota muito mais um hábito, até mesmo uma compulsão por compras. Sobre esse tema, agora vamos fazer uma reflexão lendo uma notícia. Lá nós vamos encontrar algumas informações sobre qual é a relação do consumismo e do nosso comportamento em sociedade quando fazemos uso dele. Na nossa notícia, nós temos
alguns elementos que devem sempre ser analisados antes da nossa leitura. Então, primeiro deles, o portal ou o site onde o texto foi publicado. Como vocês podem perceber aqui na imagem, o texto foi retirado da internet. Então, Ecotelhado é o portal ou site de onde nós retiramos a notícia para a leitura. Na sequência, o título. Qual é o título dessa notícia? Consumismo. Você sabe as consequências dele para a sua vida? No título, nós já podemos ter uma breve ideia do que a notícia vai tratar, não é mesmo? Então, a palavra que nós vimos, a importante definição anteriormente, que é o consumismo como hábito, vai aparecer aqui no título e nós já podemos ter uma ideia do que vamos tratar. Na sequência, nós temos então a data de publicação, 13 de junho de 2016. É um texto relativamente recente. E por último, em amarelo, nós temos a autoria do texto, que também é muito importante mencionar, que é um autor Ecotelhado. Por que está escrito assim? Porque o portal preferiu não divulgar o nome e sim o nome do portal, bem como o autor da notícia. Vamos fazer a leitura do texto então? Atenção! Consumismo. Você sabe quais são as consequências dele para a sua vida? Em um mundo globalizado, dominado pelo capitalismo, o consumo está diretamente interligado ao desenvolvimento da sociedade. Em teoria, quanto mais se consome, maior deve ser a estabilidade econômica de cada estado e região. Mas não é bem isso que acontece. O consumismo se espalha, mas cada vez mais vemos problemas financeiros atingirem pessoas e governos. As causas do consumismo. Alguns estudos apontam que as causas do consumismo são reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já enfrentou e ainda enfrenta. A sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status. Consequências do consumismo. O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo, a sociedade e o meio ambiente. Isso porque, para atender à demanda da produção e do consumo, é necessário retirar matérias-primas da natureza, fabricar e transportar materiais, fazer grande uso de energia elétrica e de água. Tudo isso gera emissão de gases poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas. As pessoas, devido ao sistema que vivem, onde o importante é o que você tem e não o que você é, tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez nunca usarão. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo, a mídia. Todos os dias somos bombardeados com milhares de propagandas. São milhões e milhões de gastos para tentar nos fazer comprar os produtos. O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribui para o processo de degradação das relações sociais. Muitas vezes excluímos pessoas e as julgamos pelo simples fato de ela não possuir tal objeto ou não estar com roupas da moda. É surpreendente como uma pessoa é julgada por não se submeter ao sistema que privilegia poucos e faz você valer o que possui. Além disso, o consumista sofre processos de alienação e oneomania, que é um distúrbio caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro. Consumo e consumismo. Como afetam o meio ambiente? De todas as consequências do consumismo, a mais grave está relacionada com o meio ambiente. Como é possível um planeta suportar um sistema em que a lei vigente é use, descarte, compre sempre o novo? Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos prazeres supérfluos, que incentiva o desperdício e gera uma enorme quantidade de lixo. Estamos caminhando para um colapso ambiental
E prova disso são as mudanças climáticas que ocorrem no planeta Terra. Essa relação entre consumo e sustentabilidade, no entanto, vai além da etapa de produção. Com a grande quantidade de opções e a alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm menor tempo de vida útil e maior dificuldade de conserto, o que gera grande número de resíduo eletrônico. Atualmente, o desenvolvimento sustentável é a principal solução contra a crise ambiental que o planeta enfrenta, já que é considerado o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia. Nesse sentido, empresas e organizações se unem para procurar maneiras de investir em soluções sustentáveis, a fim de garantir seu progresso sem comprometer o futuro. A educação ambiental é um importante passo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso conscientizar todos os setores da sociedade para que haja um movimento completo e eficiente em prol do meio ambiente. Após a leitura, estudantes perceberam como esses temas e essas questões que nós iniciamos lá no começo da aula a nos perguntar fazem sentido após a leitura desse texto? Agora vamos pensar um pouco melhor sobre ele, porque há muitas informações, não é mesmo? Vamos para as nossas atividades. Questão 1. No primeiro parágrafo é apresentado o tema que será problematizado ao longo do texto. Qual é esse tema? Deixo na tela a atividade e, na sequência, o primeiro parágrafo para que vocês possam responder a questão. Leitura feita. Agora vamos retomar a questão? Relendo. Número 1. No primeiro parágrafo é apresentado o tema que será problematizado ao longo do texto. Qual é esse tema? Em uma palavra, uma resposta curta e direta: é o consumismo. Agora que vocês conseguiram identificar junto comigo essa resposta, vamos para a questão 2. Ainda no primeiro parágrafo, é apresentada uma relação de oposição entre os fatos apresentados. Quais são os fatos que estão em oposição? Copie o trecho do texto que comprova essa afirmação. Deixarei na tela, então, mais um tempinho para que vocês possam reler o parágrafo e realizarem a escrita da resposta de vocês. Leitura realizada, estudantes. Vamos retomar a questão 2. Vamos lá. Ainda no primeiro parágrafo,
é apresentada uma relação de oposição entre os fatos apresentados. Quais são os fatos que estão em oposição? Copie o trecho do texto que comprova essa afirmação. Então, vocês deveriam reler o primeiro parágrafo e copiar o trecho que confirma esse confronto de ideias. O trecho seria este aqui. Em teoria, quanto mais se consome, maior deve ser a estabilidade econômica de cada estado e região. Mas não é bem isso que acontece. O consumismo se espalha, mas cada vez mais vemos problemas financeiros atingirem pessoas e governos. Percebam que a palavra mas está inclusive em destaque para ressaltar essa oposição de ideias. Vamos à questão 3? Questão 3. A sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status. A afirmação está relacionada a, as, aos. Nós temos então 3 alternativas. Qual é a relação dessa afirmação com essas possíveis alternativas? Vou ler com vocês. Letra A. Opinião do autor do texto. B. Estudos sobre o capitalismo. E C. Causas do consumismo. Deixo a questão na tela para que vocês pensem e possam responder. Um tempinho. Agora que vocês leram a questão e as alternativas, vamos fazer a correção delas? Muito bem. A sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status. A afirmação está relacionada a, aos. Causas do consumismo. Essas são as causas apresentadas lá no texto, inclusive com subtítulos. Lembram durante a leitura que parecia que o texto estava dividido em algumas partes? Então, causas do consumismo é além do subtítulo, as razões que são apresentadas aqui na questão 3. Vamos à nossa quarta questão? Em teoria, quanto mais se consome, maior deve ser a estabilidade econômica de cada estado e região. Mas não é bem isso que acontece. O termo mas poderia ser substituído por quais outras palavras sem alteração de sentido? Alternativa A, contudo ou entretanto. Alternativa B, também ou e. Alternativa C, ainda ou além disso. Deixo a questão na tela para que vocês possam escolher a alternativa correta. Conseguiram identificar a alternativa correta?
Lembro em um momento anterior da nossa aula eu havia comentado sobre a palavra mas, que estava salientada e ressaltando uma relação de oposição. Então, é uma dica fácil também para descobrir a alternativa correta dessa questão, que poderia ser substituído o termo então por contudo ou entretanto, que são duas outras palavras que também funcionam dentro de um texto, dentro de uma frase, para dar essa ideia de oposição. Vamos à questão 5? No título Consumismo, você sabe quais são as consequências dele para a sua vida? O pronome dele retoma o termo, alternativa A, você, alternativa B, consequências, alternativa C, consumismo. Deixo na tela para que vocês achem novamente a alternativa correta. Então, estudantes, conseguiram identificar? Vocês poderiam ter iniciado pela maneira como está escrito o pronome, dele. Então, ele está se referindo a algum elemento masculino, não é mesmo? Se analisarmos novamente o título, consumismo, você sabe quais são as consequências dele para a sua vida? E se vocês buscarem um termo que concordasse com o pronome dele, vocês chegariam ao fato de que a alternativa correta é a letra A, é o consumismo. O pronome dele, então, retoma o termo consumismo. Vamos à questão 6? De acordo com o texto, qual é um dos principais meios para se difundir o consumismo? Releia um trecho para descobrir. Deixo na tela, então, durante o exercício, um parágrafo do texto para que vocês possam encontrar a resposta. Leitura realizada, novamente nós vamos ter uma resposta curta e bem objetiva. Vamos retomar?
De acordo com o texto, qual é um dos principais meios para se difundir o consumismo? É a mídia, né? Por onde veiculam-se propagandas, entre outros incentivos ao consumo. Questão 7. Qual estratégia é utilizada pela mídia para tentar convencer as pessoas a comprarem produtos? Novamente, deixo na tela mais um parágrafo com 1 minutinho para que vocês possam responder a questão. Leitura feita. Então agora vamos conferir a resposta da questão 7. Qual é a estratégia? A estratégia utilizada para esse convencimento é a propaganda. Todos os dias somos bombardeados de propagandas que nos incentivam a consumir cada vez mais. É essa informação que o texto traz e agora nos recuperamos na resposta. Questão 8. Vamos organizar as informações? De acordo com o texto, classifique as causas e consequências do consumismo. Então percebam que essa questão foi estruturada da seguinte maneira: em causas e consequências. No outro lado das informações, vocês têm lá alguns trechos do texto e aí vocês irão então classificar cada informação, se é causa ou se é consequência. Deixo na tela então para que vocês possam fazer atividades separando essas informações com o grupo correto.
conseguiram fazer a classificação das informações de acordo com cada grupo? Então, vamos conferir. Aqui nós temos causas e consequências. Quais informações se relacionam com as causas do consumismo? Então, nós tínhamos apenas uma dentro do grupo, que é a seguinte: o consumo é sinônimo de felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e status. Então, retomando, as informações apresentam uma causa. E agora, no grupo das consequências, nós teremos o restante das informações. Desenvolvimento de distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias, como oneomania. Segundo, degradação das relações sociais. E terceiro, mais uma consequência, seria a emissão de gases poluentes, degradação ambiental, poluição e destruição de ecossistemas. Vamos para a questão 9? De acordo com o texto, a consequência mais grave do consumismo é a degradação ambiental, pois marque V para verdadeiro e F para falso. Na sequência, leio as informações com vocês. O planeta não tem condições de suportar um sistema de uso, descarte e produção como no ritmo atual. Segundo, há uma enorme geração de lixo e resíduos. E terceiro, pode haver um colapso ambiental e que já está iminente se forem observadas as mudanças climáticas que ocorrem no planeta. Deixo na tela a questão para que vocês possam classificar com verdadeiro ou falso. Vamos conferir a questão 9, iniciando pelas opções.
O planeta não tem condições de suportar um sistema de uso, descarte e produção como no ritmo atual. Essa afirmação é verdadeira. A segunda, há uma enorme geração de lixo e resíduos. Também a afirmação é verdadeira. E por último, pode haver um colapso ambiental e que já está iminente se forem observadas as mudanças climáticas que ocorrem no planeta. Também é verdadeiro. Uma ressalva, a palavra iminente significa algo que está por acontecer. Vamos fazer agora a última questão da nossa aula, questão 10. Lembram da aula 14 e do texto sobre o perfil de consumo dos jovens? Vamos comparar os seguintes trechos. Texto 1. Aumento do consumo e influência dos jovens. Os principais objetos de consumo dos jovens são as roupas, bolsas, sapatos e artigos eletrônicos. O número de opções é cada vez maior com acesso a produtos de todas as partes do mundo através da internet. Texto 2. Consumismo. Você sabe quais são as consequências dele em sua vida? Como é possível um planeta suportar um sistema em que a lei vigente é use, descarte, compre sempre o novo? Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos prazeres supérfluos, que incentivam o desperdício e geram uma enorme quantidade de lixo. Ao comparar os trechos, o que podemos concluir? Qual a relação entre os objetos que o jovem mais consome, elencados no texto 1, com a reflexão sobre o comportamento das pessoas, quanto ao consumo de bens materiais problematizado pelo texto 2? Deixo na tela os trechos para que vocês possam pensar um pouco e refletir e escrever a sua resposta. Conseguiram refletir um pouco? Nessa retomada, então, apresento para vocês uma possibilidade de resposta. Acompanhe. Há uma relação de oposição devido ao fato do jovem comprar objetos supérfluos, sapatos, roupas, eletrônicos e muitas vezes em exagero, o que retoma a questão do consumismo e da degradação ambiental devido à geração de lixo, por exemplo. Vamos pensar como reverter esse quadro? E como equilibrar a relação entre consumismo, consumo e meio ambiente? A melhor maneira é equilibrar, então, o consumo com o meio ambiente através do desenvolvimento sustentável e da educação ambiental, como foi apresentado nos últimos parágrafos da nossa notícia. Conseguem lembrar? São iniciativas que visam o desenvolvimento sustentável e o consumo consciente que vão nos levar a esse equilíbrio. Para a próxima aula, observem então essas imagens. Deixo na tela para que vocês possam fazer a reflexão sobre elas e tentar pensar qual será o tema da nossa próxima aula. Conseguiram imaginar ou pensar em algum tema que vai aparecer na nossa próxima aula? Espero que tenham anotado e nos vemos na aula 16. Cuidem-se e até breve!